espero que esteja bem. Esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campus Avançado Pinuí. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento. Mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja o professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Avançado Pinuí. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. Olá, gente, saudações a todos e todas. Seguindo então com a nossa disciplina, na aula de hoje nós vamos falar sobre os artrópodes. Os artrópodes são o maior grupo, o maior filo de seres vivos no planeta Terra. Então é o que mais tem no planeta, com destaque para os insetos. Então a gente vai estudar as características gerais dos artrópodes nessa aula, a gente vai falar também sobre as classes de artrópodes e vamos destacar algumas diferenças que são importantes. Os artrópodes caem com muita frequência em exames vestibulares e também testes externos, Então é importante estar atento a isso, é importante estar atento às características dos artrópodes, e isso aqui é uma aula que é importante ter, para poder estudar, para poder entender e não se esquecer. Aqui temos imagens, de alguns artrópodes aqui a gente tem um caranguejinho, aqui um ácaro, aqui nós temos um piolinho de cobra, e aqui, a gente tem um inseto clássico, um gafanhoto, inclusive com algumas características importantes, com destaque aqui para os espirátulos, que nós vamos ver as funções ao longo da aula de hoje. E é um destaque importante ver a diferenciação aqui entre cabeça, tórax e abdômen, Isso vai ser importante quando a gente fala das características. Então, pegando as características gerais dos artrópodes, então vamos a elas, A primeira delas é possuir perna articulada, conjunta móvel. Então, todos os artrópodes possuem pernas, articuladas, possuem patas articuladas, Outra coisa importante, são triblásticos, Então, assim, a gente está vendo que desde os plateumintos todo mundo é triblástico, então continua triblástico. Celomados, então, desde os nematóides que tinham pseudoceloma, e a partir daí, com os anelídeos, todo mundo tem celoma, E simetria bilateral, ou seja, se você dividir ao meio o artrópode, os dois lados são semelhantes, O que vai dar uma similaridade a essas características. O corpo é segmentado, É dividido, igual a gente viu nessa figura anterior aqui do gafanhoto, cabeça, tórax e abdômen, ou em alguns casos o chamado cefalotórax, que é cabeça e tórax junto e o abdômen separado. Isso são algumas das características dos artrópodes, certo? Então, seguindo aqui as patas articuladas, aqui uma pata traseira com a superfície externa, para a gente ver como é. Aqui a superfície interna de uma pata traseira, aqui de uma pata intermediária, aqui uma pata dianteira. É importante a gente notar as diferenças que a gente tem, E aqui, muito característico, que é interessante a gente tem aqui na pata dianteira, merece um destaquezinho. Aqui o pente para os olhos, para limpeza, e um limpador de antena que tem na pata dianteira. Isso é muito curioso, poucas pessoas sabem que os artrópodes, no caso insetos em especial, possuem essas características nas suas patas articuladas, certinho? Sobre a simetria bilateral, a gente pega aqui um lepidóptero, uma borboleta, a gente consegue dividir, os dois lados são similares, então é fácil da gente perceber essa característica. Cefalotórax, aqui um exemplo aqui de um crustáceo, a gente pega uma lagosta, que por sinal é uma delícia. Isso aqui que está circulado de preto é o cefalotórax. Então a gente tem cabeça e tronco numa estrutura só e o abdômen aqui dividido do resto. Beleza? Então aqui de novo, cefalotórax, então a estrutura de carapaça, que as antenas, que não vem ao caso nesse momento, aqui a estrutura de carapaça, e a divisão é até onde vai a carapaça, carapaça encefálica, é o cefalotórax, então, desse crustáceo, dessa lagosta. E aqui toda a estrutura articulada é o abdômen. Belezinha? Importante a gente ter atenção nesses detalhes, porque isso cai. A gente tem que saber diferenciar as características dos artrópodes. Bom, seguindo ainda as características gerais, o exoesqueleto está presente em
nos artrópodes, né? E esse exoesqueleto é constituído de quitina. Quitina é o mesmo material da nossa unha, né? Então é um material que você vai ter para a formação do exoesqueleto e merece destaque, no caso, os crustáceos, porque os crustáceos, eles têm um exoesqueleto feito de sais de cálcio. Então, esses sais de cálcio, inclusive, para garantir uma dureza maior, já que eles são aquáticos, né, marinhos em sua grande maioria, né? A gente tem também alguns exemplares que não são, mas vivem em local úmido e que são importantes para essa estrutura de proteção. Outra coisa importante é ao longo do crescimento, como eles têm esse exoesqueleto externo, à medida que eles vão crescendo, eles vão trocando o esqueleto, certo? Então é quando a gente tem o processo de muda ou ecdise, que é quando tem a metamorfose e o animal vai trocando o exoesqueleto para facilitar o crescimento. Tenho certeza que todo mundo já viu um típico que é essa chuva aqui, que a gente já está cansado de ver a cigarra, né, saindo e deixando a sua carapaça, né, para trás. Então a gente tem a cigarra, tem a enxúvia, aqui um caso clássico que todo mundo já viu de exoesqueleto de insetos, certinho? Aqui de insetos, mas merecendo destaque aqui o caso dos artrópodes, certo? Então é importante a gente seguir com atenção nisso daí. Em cima ainda das características gerais do filo, né, o sistema digestório é completo, significa que tem boca e ânus, né, e a excreção se dá através de diversas estruturas especializadas que vão variar. A gente tem os túbulos de Malpighi nos insetos, nos aracnídeos a gente tem as glândulas coxais e nos crustáceos as chamadas glândulas verdes. Isso que tem que saber, viu, essas diferenças aqui entre as classes são importantes porque à medida que a gente vai falando a característica geral dos artrópodes, a gente vai falando um pouquinho também das características das classes, porque as classes são extremamente importantes e caem as suas diferenciações em exames externos, certo? Então, os túbulos de Malpighi, a gente tem aqui, ó, a figura está um pouco menor, então a gente pode aumentá-la aqui para a gente ver. Então, nós temos aqui o sistema digestório, né, que é completo, ó, boca e ânus, e a gente vem aqui no gafanhotinho, né, no inseto. Então, aqui tem a faringe, o esôfago, o papo, a região do proventrículo gástrico, né, onde acontece um pouco da digestão, né, apesar da digestão, em sua maioria, ser de forma externa. Aqui o estômago, onde tem a absorção de nutrientes, junto com o intestino, e até o reto, que é maior para a produção das fezes. Então, aqui ao longo dessa região intestinal, a gente tem os túbulos de Malpighi. E esses túbulos de Malpighi é que vão fazer o processo de excreção dentro dos insetos, certo? Então, no caso dos insetos, a gente tem os túbulos de Malpighi como a estrutura excretora para produzir a excreção desses animais. No caso aqui das lagostas e dos crustáceos, a gente tem as glândulas verdes. Então a gente vem aqui a característica do animal, né? Então a gente tem aqui a peça bucal, as antênulas e as antenas, né? Que tem um grupo de 2 pares de antenas, os olhos pedunculares. Aí a gente tem aqui as glândulas verdes, que na verdade é a bexiga e um poro excretor com saco terminal. Então faz um processo de excreção, essa bexiga se enche e manda para fora a excreção que não é necessária para o animal, né? Mas destaque aqui o cefalotórax, né? Então você tem aqui dentro o intestino, você tem o hepatopâncreas aqui dentro, o coração também presente, né? Dentro dessa estrutura, e aqui o abdômen com a carapaça, né? Então, a gente já consegue verificar também a característica e como é a glândula verde. No contexto da respiração, a respiração ela se dá nos crustáceos, em quase todos, de forma branquial, nos insetos de forma traqueal e nas aranhas e aracnídeos através das filotraqueias. Né? Então, aqui, né, a gente consegue ver aqui, ó, uma brânquia, né? A brânquia aqui na lagosta está aberta, dando para ver, e o processo de troca gasosa, né? A água passa e você vai ter a troca gasosa de oxigênio e gás carbônico acontecendo direto aqui nas brânquias, né? Então, a respiração desses animais é uma respiração branquial, beleza? Aqui nos insetos, né? Os insetos têm a respiração traqueal, a gente já viu essa imagem, né? E a gente tem os espiráculos aqui que merecem destaque. E aí a gente tem aqui dentro do espiráculo, a gente consegue ver como é no animal. Vou explicar por essa imagem aqui para facilitar nosso entendimento. Então tem o espiráculo, que é o buraquinho, aí tem a parede corporal, então esse buraquinho,
o ar entra até a traqueia, ali tem a traqueia e a traqueula, onde você vai ter, então, a troca gasosa que vai direto para o músculo do animal, entendeu? Vai direto para os músculos do animal, não tendo uma respiração pulmonar ou algo do tipo que a gente já viu, por exemplo, nos moluscos, né? Então, a respiração aqui dos insetos é traqueal e a troca gasosa, ela se dá diretamente aqui por difusão, já no músculo, né, nas outras estruturas do corpo do inseto. Belezinha? Bom, aqui no caso dos aracnídeos, né, que é filotraqueal, então é bom que a gente consegue ver todas as estruturas aqui. Então tem as quelíceras, que são utilizadas para inoculação de veneno, vamos vê-las com mais detalhe daqui a pouco, quando a gente falar dos aracnídeos. Aqui os 4 pares de olhos, né? Então aqui a gente tem a boca, o cérebro logo atrás, a glândula de veneno, né? É importante essa verde aqui que está ligado direto na quelícera, né? O músculo faringeal, aí você tem o estômago muscular, né? Para a trituração do alimento, o estômago muscular, e aí você vai ter o processo aqui, ó, da região intestinal, então você tem a região do intestino, até terminar aqui no saco retal e o ânus para a liberação das fezes. Merece destaque aqui o coração, né? Esse coração comprido que a gente tem aqui, e os pulmões, que alguns autores chamam pulmões em forma de livros, né? Então, é por aqui que acontece a troca gasosa respiratória dos aracnídeos, né? Aqui no caso da aranha especificamente, por onde vai ter essa troca gasosa. Aqui no caso das fêmeas, né, você tem o ovário com produção de ovos, né? E aqui você tem a traqueia, né? A respiração filotraqueal que se dá também nessa região. Então a gente tem uma traqueia aqui, né? Aqui as glândulas de seda, que vão fazer a produção da seda, e aqui a estrutura que vai moldar a seda próxima à região do ânus, né? Vai moldar a seda, que são as glândulas fiandeiras. Beleza? Então a gente tem aqui, agora a gente pode falar, depois de algumas das características gerais, sobre as classes dos artrópodes, né? E essas classes são muito importantes, porque a gente precisa conhecer as principais características de cada uma. A primeira que nós vamos falar é a maior de todas, que são os insetos, né? Talvez a mais importante, não sei se pode dizer assim, mas merece um destaque, né? Porque é o que mais cai, porque é o que tem mais indivíduos. Em seguida a gente tem os crustáceos, né? Que o nome crusta vem de crosta, porque eles possuem aquela crosta que nós vimos no cefalotórax. Depois a gente tem o grupo das aranhas e dos escorpiões e ácaros, né? Que são os aracnídeos, principalmente, os quelicerados, né? Que possuem quelíceras. E por último a gente tem os quilópodes e os diplópodes. Quilópodes e diplópodes, quando cai, pede diferença de um e do outro. Então a gente vai dar um destaque, quando a gente falar de quilópode e diplópode, sobre a diferença entre cada uma dessas classes. Porque quando cai, é isso que cai. Beleza? Então os insetos, a gente tem esse louva-a-Deus lindo aqui, né? Mostrando aqui o inseto. Então, é o maior grupo de animais terrestres, né? Catalogados, a gente tem cerca de 800 mil espécies, né? Ou esperado, é uma coisa assim realmente muito grande. A maioria terrestre, né? Eles possuem asas, então pelo menos uma época da vida deles eles voam. O corpo é dividido em cabeça, tórax e abdômen. Todos têm 3 pares de patas aqui, ó. 1, 2, 3, dá o total de 6. Aqui dá para a gente perceber. Um par de antenas. Isso são características dos insetos, né? Então é importante a gente estar atento a isso. As pernas são especializadas, a gente viu as perninhas de uma mosca lá no início da aula, mostrando as diferentes adaptações que essas pernas podem ter. Então pode ser para correr, para agarrar, para saltar, nadar, etc. Tem vários tipos de características que vão ter essas pernas dos insetos que são especializadas. O par de antenas que eles têm tem função tátil, olfativa, então a presença de cheiros eles percebem pelas antenas, e a função tátil, né, de encostar, do tato em si. Então isso é função das antenas. Os olhos, eles vão contribuir na orientação do voo e localização de presas, né? E pode acontecer, em alguns casos, né, em alguns cupins, formigas subterrâneas, de não ter olhos. A gente pode ter uma situação de insetos sem olhos, mas é mais raro. Essas situações são adaptações muito específicas para alguns grupos que sobrevivem de maneira subterrânea.
tá? E destaca também que eles são os únicos invertebrados a voar. Então, os insetos eles conseguiram uma adaptação ecológica muito ímpar, né? Por serem os únicos a conseguirem estar nesse novo ambiente. Então, eles fogem de predadores, têm um acesso mais fácil à fonte de alimentos, para acasalamento, etc. Então, pelo menos em uma época da vida, os insetos possuem asas, né, para o seu processo reprodutivo. É outra característica que os insetos possuem, tá bem? Os olhos dos insetos, ó, que imagem linda, e aí eles são múltiplos, o que garante uma visão dessa forma que a gente está vendo aqui, né? É uma coisa meio psicodélica, mas é muito interessante da gente perceber como que se dá esses olhos. Então, por serem olhos múltiplos, eles não vão ser similares aos nossos olhos, são várias vezes, né, identificando as mesmas coisas. Então, os olhos são muito mais para localização do que com uma função tipo a nossa, por exemplo, que somos mamíferos, né? Então, as asas dos insetos, é importante a gente entender o bater de asas dos insetos, como se dá. Então, a gente tem aqui o músculo vertical, ele vai se contrair e mover a asa para cima, e quando o músculo horizontal se contrai, ele move a asa para baixo. Então, tem o músculo vertical e o músculo horizontal, eles juntos que fazem o batimento de asas dos insetos. Belezinha? Importante estar atento a isso, outra característica importante. Ainda nas características gerais que a gente tem dos insetos, suas peças bucais são adaptadas ao tipo de hábito alimentar da espécie, né? Então pode ter do tipo sugador, do tipo picador, do tipo lambedor, do tipo mastigador, a gente vai ver isso um pouquinho. E um detalhe muito importante, a excreta é o ácido úrico. Nós vamos estudar essas excretas com mais destaque a partir das próximas semanas, que a gente vai estudar os vertebrados, né? Nós vamos estudar um grupo, né, por quinzena. Então, a excreta, isso aqui merece destaque, seu ácido úrico, porque o ácido úrico ele é importante para a adaptação ao meio terrestre, já que não necessita de tanta água para a sua liberação, como, por exemplo, no caso da amônia, que alguns tipos de animais, vertebrados, em especial como peixes, possuem isso na sua excreção. Então, precisa de muita água para ser liberado. Então, ter o ácido úrico como excreta é uma importante adaptação para o meio terrestre por conta dos insetos sobreviverem, em sua maioria, nesse ambiente. A peça bucal, então, a gente trouxe aqui 3 tipos para poder mostrar, né? Aqui no caso dos gafanhotos, o aparelho mastigador, né? Dá para perceber pelo estrago que ele faz nas plantações, então ele tem, obviamente, o aparelho bucal do tipo mastigador, o pernilongo, que tem o aparelho bucal do tipo picador, né, hematófago, né, no caso das fêmeas, que se alimentam de sangue, a borboleta, que tem um aparelho sugador, que a gente vê a probóscide dela, que serve para entrar lá dentro da região floral e fazer a absorção do néctar, e a gente tem também o caso, não está aqui, mas vale a gente falar da peça bucal, o aparelho bucal do tipo lambedor, que as moscas possuem, né, que lambem o alimento para se alimentar daquilo. Beleza? Vamos falar também de aspectos positivos e negativos dos insetos. Polinização de flores, né, as abelhas em especial têm um papel fundamental para a manutenção da vida no planeta, né, contribui na agricultura como fonte de alimento, né, também. Produzindo mel, produzindo geleia real. A gente tem estudos recentes de vários pesquisadores renomados que mostram que a diminuição da população de abelhas tem um impacto direto na reprodução de flores e na reprodução do reino planta, né? A gente estudou lá nas plantas, a gente viu a importância para os grupos de plantas, né, da polinização. A gente viu como isso é importante para as angiospermas, né, é uma adaptação às flores ao processo de polinização, então os insetos têm um papel fundamental nisso. Outro aspecto positivo é o controle biológico de praga. A gente tem a joaninha, que é predadora de pulgões, a gente tem alguns outros tipos de insetos que podem ser utilizados para predação. Um exemplo que a gente tem é de algumas espécies de libélulas, né, que podem ser utilizadas como controle biológico da broca do café, que é um besourinho pequenininho.
né? Então, isso é outro exemplo de controle biológico de praga que a gente tem. Como aspecto negativo, ataque a plantações, né? A gente viu recentemente aí nuvens de gafanhotos na Argentina e no Uruguai que podem comprometer a produção, né? Lagarta da soja, cigarra, a gente tem um monte de aspecto negativo também que os insetos trazem com eles, né? Transmissão de doenças, né? A gente pode falar aí da dengue, que tem o Aedes aegypti, outros casos como a filariose, que a gente já estudou lá, que é um euminto, né? Que é um nematóide. Então a gente tem que ter atenção a isso também, porque são transmissores de doença, né? E os prejuízos domésticos, né? Cupim, traça, formiga, que podem destruir uma casa literalmente, certo? Então esses são alguns aspectos, algumas características dos insetos. Outra coisa importante, tipo de desenvolvimento dos insetos. Os insetos, eles podem ter alguns tipos de desenvolvimentos próprios. O primeiro tipo é o chamado ametábulo. Nesse caso, não tem metamorfose. O ovo libera um indivíduo jovem e esse jovem é idêntico ao adulto. A traça é um exemplo clássico desse tipo. Então, o jovem é igual ao adulto, a gente não tem metamorfose. Então, é o tipo de desenvolvimento ametábulo. O segundo tipo que a gente tem é o tipo de desenvolvimento hemimetábulo, com metamorfose incompleta. Nesse caso, igual o gafanhoto, o ovo libera uma ninfa, que é uma forma jovem um pouco diferente da adulta. Qual que é essa diferença? Basicamente, não ter asas. Então, libera essa forma jovem vai se desenvolvendo até formar o adulto. Beleza? E por último, a gente tem os holometábulos, que tem metamorfose completa, né? Abelha, borboleta é o caso clássico, tem ovo, larva, pulpa, né? Pulpa crisálida, e o adulto totalmente diferente. Então, os holometábulos, você tem vários tipos. Então, os tipos de desenvolvimento de insetos, a gente tem ametábulo, hemimetábulo, holometábulo. Beleza? Classificação quanto aos tipos de asas, né? Aí a gente tem os grupos, né? Aqui só para a gente ilustrar, aqui uma bruxa, né? Um lepidóptero. A gente tem aqui os himenópteros, que são outros grupos sugadores, e a gente tem os dípteros, né, que é o grupinho, né, das moscas, né. Então, a gente tem esses tipos. E agora a gente passa para os crustáceos. Os crustáceos, então, a segunda classe que a gente vai comentar aqui, né, que é importante a gente ver suas características. Primeiro, exoesqueleto quitinoso com sal de cálcio. Geralmente, né, tem esse exoesqueleto quitinoso bem duro com sais de cálcio. O exemplo que a gente viu clássico é da lagosta. Predominantemente aquáticos, marinhos, alguns podem ser dulcícolas, e a gente tem alguma exceção, que é o tatu bolinha, né? O tatu de jardim, que é uma espécie terrestre, ele é um crustáceo, tá? Então, muita atenção que tem gente que acha que o tatu bolinha, o tatuzinho de jardim, ele é um inseto. Ele não é um inseto, ele é um crustáceo. Ele é uma espécie terrestre de crustáceo. Tá? E o corpo, como a gente já viu quando comentou sobre os artrópodes, né, seu corpo é dividido em cefalotórax e abdômen. Né? O número variável de pernas, geralmente 5 ou pares de 5, grupos de 5, né? Então 5 de cada lado, ou múltiplos de 5 em alguns casos, então trabalha-se sempre dessa forma, 2 pares de antena. Então os crustáceos possuem 2 pares de antena. Outra característica deles é que um tatu bolinho, um tatu de jardim, que a gente conhece, creio que todo mundo já tenha visto, que eles são muito interessantes. Inclusive, quando a gente é criança, a gente acaba tendo muita atenção com eles. Aqui alguns tipos de crustáceos que a gente tem, né? Caranguejos, a gente tem siri, a gente tem camarão, a gente tem a lagosta como principal tipo, tatu bolinha, etc. Então, crustáceos caem? Pouco. Difícil cair crustáceo. Agora, aqui aracnídeo costuma cair. Quais são as características desse grupo? A gente tem, então, animais de vida terrestre, né? São venenosos, digamos assim, ou transmitem doenças, né? Mas são venenosos de maneira geral, e tem o corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Essa é uma característica muito importante, né? Tem 4 pares de patas, então lembra lá, inseto tem 3 pares de patas, os crustáceos têm 5 pares de patas, os aracnídeos têm 4 pares de patas, né? E são distribuídos ao longo do corpo. Outra característica importante é não ter antena e não ter mandíbula. São outras características que essa classe possui. Então vamos dar destaque aos principais exemplares. Primeiro, a aranha. Vamos falar das aranhas.
tem um cefalotórax, né? 2 pares de apêndices ao redor da boca, um deles é a quelícera, né? Em seguida, o palpo, o pedipalpo. Essa quelícera serve para capturar a presa e inocula veneno. Então, aquela área que a aranha injeta o veneno tem nome, se chama quelícera. E o segundo par são os pedipalpos ou palpos, né? Que servem para cortar e mastigar o alimento. Então, na região bucal das aranhas, você tem esses 2 pares de apêndices, né? Então você tem os pedipalpos e você tem as quelíceras, beleza? Atenção nisso que é importante. Nos machos, a ponta do pedipalpo serve também para o armazenamento dos espermatozoides, para o processo reprodutivo, porque eles vão levar os pedipalpos para fazer a inoculação, né, o armazenamento e depois a inoculação dos espermatozoides nas parceiras. E no abdômen tem as glândulas fiandeiras, né, que você tem lá no final, a gente já viu na imagem lá, quando a gente estava falando dos artrópodes, que fica lá próximo ao ânus, que é uma estrutura associada à glândula secretora de fios, né, e aí faz a confecção de teias ou casulos para os ovos. Essa característica de serem fiandeiras é uma característica única na natureza, é uma coisa realmente impressionante. Inclusive, dentro da engenharia civil, sempre é estudado muito a resistência que as teias de aranha têm, porque é impressionante como essa resistência é importante para o estudo, inclusive, de resistência na construção civil. Beleza? Então, essas são algumas características importantes das aranhas. Então, aqui, ó, a gente tem as quelíceras e tem os pedipalpos aqui presentes nessa aranhazinha aqui. Aqui, os 4 pares de olhos, né, que a gente falou lá no início. Aqui, né, na região fiandeira, de onde sai a confecção da teia de aranha, da teia da aranha, né, que ela utiliza para se alimentar, se utiliza para reprodução, entre outras funções. Escorpiões. Nas características dos escorpiões, o que merece destaque? No cefalotórax tem quelícera e pedipalpo, a quelícera tritura o alimento e o pedipalpo tem algumas pinças prensoras, aquelas pinças, né, que o escorpião tem assim na frente. Na verdade, essas pinças prensoras, né, são os pedipalpos adaptados, beleza? Importante dar atenção nisso para não errar o nome da estrutura do escorpião. E no abdômen, né, tem a glândula de veneno, fica lá na ponta do rabo, como todo mundo conhece, uma estrutura denominada telson. E no telson tem o aguilhão, que é o ferrão que inocula veneno, né? Então aqui, o telson e o aguilhão. Aqui a gente consegue perceber no escorpião amarelo. Beleza? Ácaro. Vamos falar rapidamente dos ácaros, né? A gente tem aqui o grupo dos ácaros, que alguns são parasitas de plantas, outros de animais. Vamos falar rapidamente aqui. A gente tem o Sarcoptes scabiei, que é o causador da sarna, né? Sarna humana, sarna de animais, né? Um tipo de ácaro que causa. O Demodex folliculorum, que é o causador dos cravos, né? E a gente tem o Dermatofagoides farina, que provoca alergias respiratórias. Talvez seja o ácaro mais famoso, né? Porque ele causa alergia, vive na poeira, etc. e tal. E a gente tem também no grupo dos ácaros, merece destaque, os carrapatos, que são hematófagos, né? Se alimentam de sangue. Então, aqui, o primeiro deles, né? Que pode causar sarna. O segundo tipo, o Demodex folliculorum, que pode causar os cravos, né? No ser humano. O Dermatogoides farina, que causa vários tipos de alergias respiratórias, vive na poeira, né? Bem pequeno. E a gente tem os carrapatos, né? Que são hematófagos, né? Se alimentam de sangue. Aqui um carrapato se alimentando, se enchendo de sangue, e depois colocando esse monte de ovinhos para continuar a sua reprodução. Beleza? Então, as características aqui, quem merece maior destaque? Claro, aranhas e escorpiões são os mais famosos, são quem merece maior destaque e, num exame, a maior chance de cair. Por último, nós temos os quilópodes e os diplópodes. Eu vou mostrar uma imagem de um quilópode e de um diplópode, depois eu volto nessa imagem aqui para a gente falar as diferenças. Aqui um quilópode, né? Não essa lacraia, evidentemente. Essa lacraia aqui, isso aqui é venenoso. A lacraia está entre os 4 invertebrados com maior poder de veneno no Brasil, né? Só perde para um tipo de escorpião e 2 tipos de aranha, né? Que é a aranha
marrom e aranha armadeira, né? Então, e somos-se escorpião amarelo. Então a gente tem aqui, ó, lesão causada por lacraia, né? Lacraia é muito venenoso. E a gente tem os diplópodes, né? Que é o piolho de cobra, que é super bonitinho, que não faz mal nenhum, né? Que tá aqui, ó, fica lá quando ele fica com medo, ele fica nessa posição, que é herbívoro, tranquilinho, paz e amor. Voltando então nos quilópodes e diplópodes, a gente tem então as características deles. Então essa tabela aqui que eu estou falando, essa aqui vocês precisam saber, porque é a diferença entre os dois grupos, isso aqui cai num VOF, cai numa pegadinha, misturando as características. Quilópode, que são as lacraias, movimento rápido, né, eles atacam. Os diplópodes têm movimento lento. Os quilópodes são carnívoros, os diplópodes são herbívoros, né? Quilópodes, podes, patas. Então eles têm um par de patas por segmento do corpo. Quando a gente consegue ver aqui, ó, lá, um par de patas por segmento do corpo. No caso dos diplópodes, eles têm, não está dando para ver, talvez não está dando para ver, mas tem 2 pares de patas por segmento do corpo. Isso é outra característica importante dos quilópodes e diplópodes. Os quilópodes têm um par de antenas longas, bem longas, né? Como a gente consegue ver na imagem aqui, ó, lá, bem longa. Observa que aqui é para confundir o animal, né? Na hora dele atacar, ele balança a região da cabeça e balança esse último segmento para fazer confusão na presa, para ela não saber de onde é a cabeça e de onde vai vir o ataque. Então tem uma antena bem longa, como a gente consegue ver aqui. Já os diplópodes têm um par de antenas bem curto, bem pequenininho, né? Como a gente percebe aqui na imagem, olha lá, a antena pequenininha dele aqui. Os piolhos de cobra são muito bonitinhos. Então, uma característica importante que eu já disse, né? Os quilópodes são muito venenosos e os diplópodes não fazem mal nenhum, não são venenosos. As patas dos quilópodes são longas, como a gente viu na imagem. As patas dos diplópodes são bem curtas, são curtinhas. Os quilópodes não se enrolam, pelo contrário, são agressivos, vão para cima, né? E o diplópode não, ele é covardão, se você mexer com ele, ele se enrola em espiral e libera um odor, né? Um odor, chega a ser fedorento, mas um odor incômodo, que é para tentar afastar o predador, né? Porque ele se alimenta, como ele é herbívoro, ele se alimenta de folhas em decomposição. Os quilópodes têm o corpo achatado, como a gente viu na imagem, ao contrário dos diplópodes que têm um corpo circular. Os quilópodes têm menor número de segmentos, quando comparado com os diplópodes, que têm um maior número de segmentos do corpo. Beleza? Então é isso. A gente encerra por aqui. Espero que tenha ficado claro ou que tenha, pelo menos, melhorado a compreensão de todos e todas acerca dos artrópodes. Beleza? A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.